Olá, turma, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Mustafa, sou professor e coordenador dos cursos de especialização no NEON, em outros estados do país, e conto aqui com a presença para essa live com o doutor Gerson Paulino, doutora Renata Amadi, e estamos aqui para falar um pouco hoje sobre os problemas da articulação temporomandibular que podem ser desencadeados por um tratamento ortodôntico. Então, eu gostaria que o doutor Gerson se apresentasse aí, falasse algumas palavras para a gente poder começar logo. Gerson? Ok, olá, boa noite. Nós vamos procurar conversar com vocês aqui a respeito de um assunto extremamente importante que deve ser muito bem observado antes do início do tratamento. E a gente vai repetir isso aqui provavelmente ao longo do mês, em outras oportunidades, procurando fazer uma conversa bastante enxuta e mas bastante produtiva. Olá, boa noite. Meu nome é Renata Augusta Amade, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com o Musta, estar com o Gerson, bate-papo. E acho que também é um tema que interessa a todo mundo. A ortodontia está extremamente ligada com a articulação temporomandibular, os movimentos que a gente faz, né, com os dentes, se podem interferir ou não com a articulação. E esse é o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, vamos juntos. Vamos lá, gente. Então, primeiramente, o porquê desse assunto, né? Porque hoje tem uma grande quantidade de pacientes que vêm se queixar de disfunções articulares. E quando a gente faz uma anamnese, a gente está percebendo um grande número de pacientes que fizeram um tratamento ortodôntico, aparentemente bem encaminhados, mas que após a ortodontia desencadearam ou começaram a ter problemas de articulação. E aquela história de que o problema da articulação está ligado a problemas emocionais e tensionais, que é uma verdade, mas também tem muitas disfunções articulares que estão ligadas à oclusão, à posição dos dentes. Então, existem alguns parâmetros que a gente deve seguir para poder iniciar um tratamento ortodôntico e sem, né, dar o mínimo de lesão possível na articulação temporomandibular. E como esse aumento, essa demanda de pacientes no consultório é muito grande, nós resolvemos nos nossos cursos de especialização associar e agregar também os tratamentos da articulação temporomandibular, porque hoje não dá mais para a gente fazer uma ortodontia, sabe, fechada. Eu vou botar o paciente em classe 1 e pronto. A ortodontia hoje ela está muito ampla, ela envolve disfunções articulares, ela envolve problemas da respiração do paciente, da fonação, pacientes com problemas de apneia do sono, precisam de tratamento ortodôntico. Então, o campo hoje abriu muito e a demanda dos pacientes é muito grande. Então, a gente precisa estar bem aberto para isso. Então, no nosso curso, nós vamos privilegiar, inclusive o nosso curso aí no Neon é de dupla certificação, tanto de ortodontia como um aperfeiçoamento em disfunções da articulação, porque não dá mais para dissociar. Como não dá para dissociar o tratamento ortodôntico da ortopedia funcional dos maxilares, que nós precisamos tratar a criança desde a sua mais tenra idade, preparar as bases esqueléticas para depois a ortodontia ser viável e ser estável e dar uma boa oclusão para o paciente. Então, esse é o nosso caminho que nós estamos seguindo hoje modernamente em termos de aprendizado da ortodontia. Gerson, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Vamos, a gente poderia começar perguntando a respeito do que a gente deve observar antes do início do tratamento, para que a gente não venha a ter um comprometimento dessa articulação, né, naqueles pacientes que não nos trouxeram essa queixa. Porque aquele que vai chegar com a queixa de disfunção, a gente já tem uma luzinha amarela ali, ele já desperta a atenção para a articulação, né? A sua formação, o seu bom funcionamento, a gente vai procurar resgatar isso nesse paciente. Mas aquele paciente teoricamente rígido, que chegou ali para poder fazer um tratamento ortodôntico, o que a gente tem que observar, o que a gente tem que, cuidados a gente tem que ter para que a gente não vá brindar esse paciente com uma disfunção aí no futuro? Boa pergunta. Então, olha, assim,
Aquele paciente que já vem com sinal e sintoma de disfunção articular, então é o que o Gerson falou, já acende uma luz vermelha lá, cuidado, vamos tomar cuidado que tenha algum problema. Mas tem muitos pacientes, e principalmente crianças, tem um estudo recente agora, que foi feito na Europa, avaliando-se pacientes, 80% dos pacientes na faixa de 9 anos de idade, sem sinal e sintoma de disfunção articular, já tem sintomas incipientes de disfunção articular em crianças jovens. Eu tenho notado um aumento bastante grande de adolescentes com problemas de articulação temporomandibular. E isso passa meio desapercebido. E esse passar desapercebido na verdade, uma falta de um exame mais objetivo na articulação temporomandibular. Então a gente falar uma coisa já, sim. Então qual que seria, já para a gente elucidar isso de uma forma mais específica, qual seria o sinal e o sintoma? Então quais seriam os sinais e sintomas mais específicos para que o paciente venha me relatando e eu acho que ele tem um problema de articulação, por exemplo? Então, o sinal mais importante a gente vai observar quando a gente faz aquele exame clínico completo chamado de análise funcional. Então, a análise funcional, né, é o nosso carro-chefe do exame clínico. Por quê? Muitos pacientes não têm sinal, sintoma, não sentem nada. Você faz a palpação, não sente nada, mas a gente tem que observar uma coisa chamada relação central. E a gente tem que partir da posição de repouso para fazer o paciente fazer a máxima intercuspidação e ver se não tem nenhum desvio entre a posição de repouso e a máxima intercuspidação. Esse espaço é chamado freeway space. Então, muitos pacientes já apresentam um pequeno desvio no freeway space. E esse é o primeiro sinal de que o paciente vai ter uma chance muito grande de desenvolver uma disfunção. Então, no exame clínico é importante a gente medir o freeway space, porque ele vai ser importante para a finalização, e ver se não tem nenhum desvio funcional entre o repouso e a máxima intercuspidação. Esse é o sinal mais comum que a gente observa nos pacientes que costumam desenvolver uma disfunção articular. Então, é análise funcional. A gente fala muito isso no curso, todos os pacientes são atendidos, todas as vezes a gente faz análise funcional neles, porque esse desvio pode aparecer, inclusive, durante o tratamento ortodôntico, que nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, esse eu acho que é a coisa mais importante, é fazer uma boa análise funcional. Mas, para isso, a gente precisa conhecer bem como é a anatomia da articulação, para saber o que eu vou ver, o que eu vou palpar e o que eu quero sentir e ouvir, principalmente, quando o paciente faz o movimento de abertura. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente ver como é uma articulação normal. Então, aqui, acho que dá para vocês verem bem, eu vou fazer aqui o mouse, aqui. Então, aqui dá para a gente ver como é uma articulação normal. Isso aqui é um corte, evidentemente. Então, nós temos aqui o disco recobrindo toda a articulação, aqui atrás a zona bilaminar, que é a única zona enervada e vascularizada do disco, e aqui na frente, importantíssimo, dá para ver dois feixes musculares. É o pterigoideu lateral, feixe superior, que está ligado no disco articular, e a parte inferior do pterigoideu, que está ligado no côndilo. Então, quando o paciente abre a boca, esse músculo dividido em dois, tracionam o disco e a cabeça da mandíbula para fora. Qualquer interferência na oclusão que não esteja adequada nos movimentos estáticos e funcionais fazem com que, primeiro, o pterigoideu de um lado trabalhe diferente do pterigoideu do outro. Então já tem uma assimetria da abertura da mordida. E depois, dependendo da localização dessa interferência ou desse mau funcionamento da oclusão, eu posso ter o feixe superior trabalhando de uma maneira diferente do feixe inferior. Ou seja, quando o paciente vai abrir a boca, o feixe superior puxa o disco antes da cabeça da mandíbula. Então eu tenho aquele primeiro estalo, aquele estalinho que acontece, pode ser o disco saindo antes da cabeça da mandíbula. Então o disco sai, o paciente vai abrindo a boca e no final ele recaptura o disco. Ou não.
E nós vamos ver daqui a pouquinho, tem aí umas filmagens bem interessantes, mostrando o deslocamento e a recaptura do disco sobre a cabeça da mandíbula. Então, entender essa anatomia e relacioná-la com a oclusão. Então, problemas oclusais estáticos levam a dores musculares. Então, tem uma interferência, uma restauração muito alta, um dente que estruiu, então dá dor na musculatura. Agora, interferências nos movimentos de lateralidade e protrusiva vão atingir diretamente essa relação disco-côndilo, que tem que estar bem harmônica, as duas coisas acontecendo juntos, saindo juntos, né? Então, nós temos aqui outra coisa importante, que durante o movimento da abertura, nós vemos aqui a parte posterior do disco, a parte anterior do disco, a musculatura, e esses espaços aqui são muito importantes. Esses espaços interarticulares é que permitem o quê? Durante o tratamento ortodôntico, a mandíbula pode se deslocar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, de acordo com a mecânica ortodôntica, sem levar nenhuma disfunção articular. Mas eu tenho que partir do começo, que está bem centrado, ou seja, a relação central. Se eu já começo o tratamento com o côndilo retroposicionado ou anteriorizado, mesmo que o paciente não tenha dor nem nada, qualquer movimento dental que leve o côndilo mais para frente ou mais para trás pode desencadear essa dor. Então, respondendo a pergunta do Gerson, eu só posso começar o tratamento ortodôntico quando eu tiver certeza que o côndilo está em relação central, ou seja, o côndilo no meio da cavidade, quando o paciente está em repouso. E quando ele morde, o côndilo continua no mesmo lugar, só tem um movimento de rotação, não tem um movimento de translação. Então, acho que esse é o segredo. Botou em repouso, o côndilo está no meio, morde, continua no meio, só rodou, não foi nem para frente nem para trás. Aí eu já tenho uma grande chance de fazer um tratamento ortodôntico sem desencadear uma disfunção articular. Boa. Então é isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Dentro disso, então, assim... por isso que ela é interessante a gente conhecer. Não, pode falar. Não, fala você. Não, era uma outra pergunta. Pode terminar, que daí eu pergunto em cima disso. Então, por isso que é importante a gente, como eu estava falando, conhecer um pouco dessa anatomia para identificar isso quando eu perceber, tem um estalinho, tem um barulhinho, eu começar a raciocinar. Será que é o disco saindo, o disco voltando, o côndilo saindo, o côndilo voltando? Porque existem várias possibilidades disso, tá? Eu ia perguntar uma coisa que ainda estou nessa coisa do sintoma, né? Do que o paciente sente. Dependendo do que ele te relata, do que ele sente, você consegue já associar alguma coisa, você, Mustafa? Eu sinto uma dor na região temporal. Você associa mais ou menos com já algum problema na oclusão do paciente, em alguma posição? Você já tentaria entender alguma coisa? Como é que você faz essa separação do sintoma do paciente com o que você vai procurar no paciente? Tudo bem. Na boca. Aí você já está me falando do paciente que tem sintoma. Então ele já chega com uma queixa, então eu vou relacionar esta queixa dele com a parte do que ele está sentindo. Então, é assim. Ou durante o tratamento mesmo, né? Por exemplo. Daí eu tenho uma outra pergunta sobre o tratamento ortodôntico, mas agora eu vou ficar te fazendo um monte de perguntas. Mas tá. A gente divide os grupos musculares, principalmente o que mais interfere é o pterigoideu, que está ligado à função de lateralidade e protrusiva. Abertura, lateral e protrusiva. Mas o que muito incomoda na dor muscular que você referiu, o paciente tem dor aqui, nós temos 3 grupos de músculos. Os grupos verticais, que é o masseter e a parte anterior do temporal, os músculos laterais, que é as fibras oblíquas do temporal, que é mais para trás, e os grupos horizontais, que é as fibras horizontais do temporal, responsável por um movimento anterior-posterior. Então, a pergunta sempre que eu faço é, aonde dói? O paciente, normalmente, ele põe o dedo onde dói. Então, se ele colocou o dedo mais para frente, que é nas fibras verticais, isso significa interferência excêntrica, ou seja, um dente que está extruído, durante a mecânica, o dente extruído, então ele morde e só bate naquele dente.
uma restauração que ficou um pouquinho mais alta. Então, é no movimento sempre. Tem uma interferência, vai doer o grupo vertical. O temporal, que é o primeiro a doer, porque é um músculo mais fino e menos vascularizado, é o primeiro que dói. E futuramente, mais grave, ou uma sede. Se ele fala, não, a dor é um pouquinho mais para trás, então é um movimento de lateralidade. Então, o paciente, quando faz lateralidade, está faltando guia, principalmente guia canino, ou ele tem alguma interferência durante a lateralidade, ele pega dentes do lado oposto, faz com que a mandíbula tenha que fazer um ressalte para continuar a lateralidade, e aí esse músculo que devia trabalhar só nesse sentido, trabalha verticalmente, quando ele devia trabalhar só no horizontal, só na lateral. E aquele paciente refere a dor um pouco mais para trás, mais embaixo, mais próximo da orelha, às vezes ele até confunde com dor na articulação, porque é mais alto aqui, é o paciente que tem falta de guia incisal ou excesso de guia incisal, ou seja, uma mordida muito profunda, faz com que o paciente tenha um movimento muito vertical quando ele deveria estar fazendo o anterior. Então isso força esse ligamento. Então é uma dica aí, bem rapidamente falando aqui, né, de como é que a gente pode procurar na oclusão a dor que ele sente. A dor que ele sente tem a ver com alguma coisa oclusal, algum problema oclusal que ele vai ter. Muito bem. E já pegando o gancho, então, você acha que tem algum procedimento ortodôntico, né, que ele causa alguma coisa que desenvolva mais sintomatologia dolorosa, uma dor articular no paciente? Você tem, durante o tratamento ortodôntico, a gente pode fazer alguma coisa que pode gerar isso, pode gerar uma dor articular no paciente? O Gerson quer falar alguma coisa. O levante, já que estamos dentro do tratamento, o levante, os bite blocks, aquelas coisas, pode provocar isso? Pode desencadear e permanecer, ou pode desencadear temporariamente essa situação? Faz o levante com uma resina dura, uma resina mole para desgastar. Como é que a gente lida com essa situação? A gente tem um mar, né? Para avisar que nós vamos ficar até amanhã aqui falando, né? Acho que a gente pode dividir essa live em 4 dias, né? Porque tem muito assunto que a gente vai falar. Bom, eu acho que o problema maior é assim, é esse paciente que ele está pronto para o gatilho, né? Então. Assim, esse que está pronto para o gatilho, que a gente não fez uma análise funcional, de verdade, é isso que eu acho que pega aí, não fez análise funcional, ele está pronto para que qualquer coisa que você faça um pouquinho a mais. E aí você vai ter aquela surpresa na hora, o que aconteceu, que eu não sei, não. Já ia acontecer. A gente recebe ligação de aluno direto, né? E agora, né? Bom, você já sabia que isso poderia acontecer. Vamos lá, como é que eu começo aqui? Tem a pergunta da Renata e a pergunta do... Não, vai por onde você quer. Não, depois a gente caminha lá. Olha só. First. Isso. Quando eu falo que o paciente tem que estar em relação central, isso significa que as mecânicas ortodônticas podem levar o côndilo mais para frente ou mais para trás. Então, toda vez que eu perder a ancoragem, que mesializar os molares, o côndilo tende a se retroposicionar dentro da cavidade. Quando eu extruo o dente, ou distalizo o dente, a mandíbula tende a rodar no sentido horário, que leva o côndilo um pouquinho mais para frente. Por isso eu ressaltei a importância dos espaços interarticulares, para ver se vai permitir esse pequeno balanço antero-posterior. Tá? Então, isso eu não vou ter problema. Acontece que mesmo com os espaços, algumas mecânicas são um pouco mais longas, por exemplo, o uso do elástico. Eu tinha preparado até alguns slides aí, mas acho que fica mais dinâmico a gente falar. A gente tem 2 tipos de problema de transtornos que podem ocorrer. Os transtornos temporários e os transtornos permanentes. O que são os temporários? Aqueles ligados sempre com a mecânica. Por exemplo, eu boto um elástico para fazer a distalização do molar, e esse elástico está apoiado na mandíbula. E isso provoca o deslocamento anterior da mandíbula. Por isso é uma coisa importante que dá uma falsa correção da classe 2.
Aí eu coloquei elástico do canino premolar, 3 meses depois a classe 2 virou classe 1. Gente, não tem milagre, você não consegue distalizar todos os dentes usando elástico. Não, em nenhum ano, entendeu? Ou eu distalizo sequencialmente, dente a dente, né? Porque senão não vai, não tem jeito, ou então eu estou fazendo uma falsa correção, porque o elástico leva a mandíbula para frente e olha, corrigiu a classe 1, que maravilha. Então, esse elástico que leva essa mandíbula para frente, principalmente se usa durante muito tempo, pode ir provocando um pinçamento do disco. O disco acompanhou, mas o côndilo fica muito anteriorizado. 20 horas por dia que o paciente fica usando elástico. Isso pode começar a pinçar o disco, e eu não consigo pinçar o disco, porque o disco ele fica relativamente solto na cabeça da mandíbula. Então ele fica aqui, o disco acaba dando uma escapadinha para trás. Então o paciente fala, olha, eu quando uso elástico, no final do dia, eu começo a sentir uma dorzinha na articulação, ou seja, o ligamento anterior que segura o disco na posição começa a ficar muito esticado, porque o disco começa a querer ficar para trás. Então ele sente uma dor na parte anterior da articulação. Aquele paciente que eu estou fazendo uma mecânica de extração, por exemplo, que durante a retração pode perder um pouco de ancoragem, o côndilo começa a ficar mais retroposicionado. Então o disco começa a querer escapar para frente. O ligamento retrodiscal é que começa a ficar esticado. Começa a sentir uma dor aqui atrás. Então você percebe que a dor anterior e a dor posterior já me dá uma ideia de qual mecânica eu estou fazendo que pode desencadear a dor. Mas tudo bem, durante o tratamento, a parte muscular, uma dorzinha aqui e ali, em função dos movimentos que eu estou fazendo. Um movimento que eu estou corrigindo a giroversão de um premolar, em algum momento ele faz um contato prematuro, e aí o paciente começa a ter uma dor muscular. Mas depois que o dente chegar na posição, a oclusão se estabelece. Por isso que a análise funcional deve ser feita todas as vezes. O paciente sentou na cadeira e leva 12 segundos para você relaxar o paciente e mandar ele manter, para ver se tem alguma interferência. Então eu falo, não, o paciente está me doendo aqui, é normal, por causa do uso do elástico, o côndilo tamanho anteriorizado, mas depois, quando parar o elástico, a mandíbula vai voltar para a posição, o côndilo vai voltar, então você aguenta um pouco aí, que isso tudo é mais ou menos normal. Então esses são os transitórios, nos movimentos de interferência durante a movimentação dental ou basicamente no uso dos elásticos. Os permanentes é que são os mais complicados. E os permanentes estão muito ligados à finalização do tratamento ortodôntico, e não durante a mecânica ativa, mas na finalização, onde não foram preservados as guias funcionais. Oclusão mutuamente protegida. É aquela oclusão que você fala muito bem. Além do paciente estar em classe 1, que é importante, mas não é fundamental para a oclusão funcional, eu tenho que ter proteção nos movimentos da lateralidade, guia canino, ou se a cavidade articular é muito plana, porque o paciente já é mais idoso, então eu posso ter uma função em grupo de deslocamento, mas mesmo o guia canino ou função em grupo não pode ter contato do lado de balanceio, do lado de não trabalho. Não é porque o canino e o pré estão batendo desse lado, na verdade, que pode ter contato do outro lado. Não pode ter, porque senão o disco vai escapar para dentro. E principalmente nos movimentos anteroposteriores, né? Eu tenho aqui a guia incisal e o côndilo dentro da cavidade. Quando o paciente faz protrusiva, o côndilo não pode bater na cavidade. Tem que acompanhar esse movimento. Se o paciente tem pouca sobremordida e o côndilo é muito comprido, né? Muito longo, ele, quando tiver topo a topo, o côndilo ainda está dentro da cavidade. Aí ele faz protrusiva e vai começar a bater aqui. Aí o disco começa a escapar para algum lado. Então, essa oclusão funcional, ao final do tratamento, tem que ser obtida. E, infelizmente, dá muito trabalho você acertar a angulação e torque desses dentes para obter essa oclusão funcional. E, além do trabalho, tem a questão do paciente, que já está cansado, já faz 2 anos que eu estou com o aparelho, não acontece mais nada, esse dentista está me enrolando e faz aquele pressão para tirar o aparelho, a gente acaba cedendo, porque ele não aguenta mais, e nem você também, às vezes, né? E fala, não, tá bom, então já tá bom, o paciente falou que já tá bom, não, o paciente está satisfeito.
E essa palavra, né, o paciente está satisfeito, parece que te livra de toda a culpa ou de toda a responsabilidade sobre o caso. Não, eu gostaria de finalizar melhor, mas o paciente não quis, então tá. Então tá nada, gente, não vai finalizar, não finaliza, porque não vai dar certo. O paciente vai pagar essa conta futuramente. Que é isso que eu falei no começo da conversa aqui, né? A gente está recebendo esses pacientes hoje que fizeram ortodontia meio a toque de caixa, fizeram ortodontia de nivelamento, não, nivelou, tá bom, que vem de clínicas, de planos de saúde que, não estou generalizando, mas tem muitos que a gente sabe, né? Ah, o paciente vai lá, dá uma nivelada, já tá bom, troca umas borrachinhas, sei lá, ou seja, não teve a preocupação de fazer uma formação correta, de estudar, de ter um acompanhamento, para ter essa ideia de que o paciente vai ter que viver pro resto da vida com aquela boca, entendeu? E que essa boca vai ter alterações de envelhecimento, mas tem que ser envelhecimento da oclusão ao mesmo tempo que envelhece a cavidade articular. Aí fica tudo equilibrado, fica tudo legal. Então, a falta de guia incisal, eu tenho até um vídeo bem interessante mostrando o que é uma oclusão, o que é uma articulação normal, como é que ela funciona, e, por exemplo, uma articulação sem guia incisal. O paciente tem uma mordida, né, que o disco escapa para frente. O que faz a falta de guia incisal? O disco escapa e não consegue voltar para a posição. Então, se vocês me permitirem, eu vou aqui procurar esses vídeos, que eu acho que vai ser bem, vai ilustrar bastante essa questão que eu quero dizer. Então, eu vou andar com o slide aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, não estão? Sim. Oh, nice. Olha aqui, ó, a fibra superior do pterigoideu e a fibra inferior do pterigoideu. Elas têm que estar bastante equilíbrio. Ó, fibra superior vai no disco, fibra inferior vai na cabeça da mandíbula. Eles têm que funcionar direitinho, as duas puxando disco e côndilo ao mesmo tempo. Tá? Aqui só uma figura, mas vou mostrar esse videozinho aqui para vocês. Ó, uma oclusão, uma articulação normal. Você vê que o disco acompanha o movimento. E olha o ligamento reto. Ó, aqui eu vou parar. O tempo todo ele está junto com a cabeça do cônjuge, né? Isso. E olhem aqui atrás. Tá vendo aqui atrás? Olha aqui o ligamento esticando e voltando, trazendo o disco junto com a cabeça da mandíbula. Se o paciente abre muito a boca, o disco vai muito junto, esse ligamento fica muito esticado. E o ligamento é como elástico, ele vai esticando, quando ele volta já não volta muito. E daqui a pouco ele está frouxo, que é a frouxidão ligamentar. Então já não segura mais o disco, ele vai abrir a boca e o disco sai fora. E em casos de trauma, por exemplo, uma abertura muito rápida, muito de repente, pode romper o ligamento. E aí o disco fica totalmente solto lá dentro. Né? Então é isso que eu queria mostrar. Olha, os transitórios, né, quando a gente coloca os propulsores mandibulares, Twin Force, Forceps, APM, eu estou mantendo essa mandíbula, às vezes, excessivamente anteriorizada. E isso pode desencadear ou levar a uma disfunção articular. Então, eu só posso levar a mandíbula para frente a largura da cabeça, a largura da cavidade articular. Então, o que eu recomendo vai usar um propulsor mandibular para corrigir uma classe 2 importante? Faça uma tomografia da articulação para você mensurar a relação da cabeça da mandíbula com a cavidade articular, para ver se tem espaço suficiente para você fazer tanto avanço assim. Porque senão, fizer um avanço exageradamente grande, e os propulsores fazem isso, o propulsor a gente não vai levando a mandíbula aos pouquinhos, você já mede o tamanho, já põe o propulsor de uma vez lá para frente, não tem capacidade de remodelação óssea tão grande assim. Num jovem, tudo bem, mas num adulto não tem. E os build-ups, que o Gerson falou, que a gente estava falando sobre os build-ups. O build-up é um problema porque quando você faz o build-up lá no segundo molar, você deixa todos os outros dentes desocluídos. Isso traz uma grande vantagem. Você cola os brackets e o paciente não arrebenta, porque não morde em cima,
E você acelera os movimentos, principalmente de nivelamento, porque você tira os dentes de oclusão. Então, os dentes se movimentam muito mais rapidamente. E essa é uma falsa ideia de que o autoligado é mais rápido do que o convencional. Por que é mais rápido? Porque virou norma. Botou autoligado, levanta lá no molar. Se você colocar um convencional e levantar no molar, o tratamento é rápido também. O nivelamento é rápido. Mas isso que acontece, se você fizer isso no seu paciente, você vai perceber que depois de 4, 5 meses, os dentes já estão em contato lá atrás. Então, aquele levante que você fez, os dentes acabam extruindo durante o nivelamento pela curva de Spee e os dentes entram em contato. E isso você teve um ganho vertical. Extruíram esses dentes naquele espaço que você criou e aumentou a altura facial e o côndilo ficou um pouquinho mais anteriorizado. Então, se os côndilos estavam bem posicionados, eu falei um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não há problema. Então, quanto de build-up você pode fazer? Menos do que o freeway space do paciente. Por isso a importância na análise funcional medir o freeway. Aí ele tem um freeway de 4 milímetros, então eu posso botar um build-up de 2. Eu tenho que finalizar o caso pelo menos com 2 milímetros de freeway. Se o paciente tem um freeway de 2 milímetros, não coloque build-up, porque você vai levar a um transtorno permanente para essa articulação. E é uma coisa assim, né? Análise funcional, depois que você aprende e você sabe que é o freeway, você sabe exatamente, né? É fácil, é como você disse, é 10 segundos. Né? Outra coisa. Mas eu preciso fazer um levante para poder colar brackets e não quero extrusão desses dentes porque eu não tenho espaço, porque o côndilo já está um pouquinho anteriorizado. Então, faz o levante em todos os dentes. Põe nos pré-molares e nos molares. Aí você faz um levante sem ter extrusão dental. E aí mas é uma coisa minha pessoal, né? Mustafa, pessoa física, gosto do ionômero de vidro. Porque ele é macio e vai se desgastando durante o tratamento. Eu não tenho aquela preocupação de, ao final do tratamento, tirar tudo, ficar com espaçamento e buscar uma intercuspidação. Durante o tratamento, aquilo vai se desgastando, à medida que os dentes vão se nivelando, mas eu coloquei em todos os dentes. Então, eu não vou ter movimento extrusivo. Agora, um paciente braquicefálico, mandíbula rodada no sentido anti-horário, altura facial diminuída, côndilo reto posicionado, perfeito. Bota o build-up no segundo molar, os dentes vão extruir, você vai ter um ganho e o côndilo vai vir para uma relação melhor. Aí, ótimo. Eu estou resolvendo 2 problemas, a articular e o problema da colocação dos brackets e tudo mais. Então, eu queria só mostrar aqui, olha, pacientes que têm guia incisal, dos 3 principais pilares da oclusão, classe 1 molar, classe 1 canino e guia incisal, a guia incisal é a que menos recurso eu tenho pós-tratamento ortodôntico para resolver. O molar não ficou bem em classe 1, ficou um pouquinho de classe 2, e está interferindo na oclusão. Um ajustezinho ali eu posso resolver o problema. O guia canino não ficou perfeito, não está levantando muito. Eu posso botar uma resina, uma faceta de porcelana palatina para fazer o levante e dar uma ajeitada. Não tem guia incisal, não tem jeito. Não dá para ir botando resina no incisivo até bater no superior. Então, por isso que o objetivo primário, principal do tratamento ortodôntico é obter essa guia incisal. Claro que se está uma guia incisal, a tendência é ficar tudo certinho atrás. Mas se não ficar, pelo menos esse problema você resolveu. Então, olha aqui um paciente com deslocamento de disco, mas ele tem guia incisal. Então, o que vai acontecer? O paciente vai abrir, o disco deslocou, chega lá no final, disco escapa. Quando ele vai fazer a protrusiva, bate no incisivo, quando ele vem para baixo, o disco volta. Ele mordeu, o disco escapou. Muita gente tem isso. Aí ele vai fazer protrusiva, bate no incisivo, o côndilo vem para baixo e tem espaço para o disco voltar. Então ele faz toda a função da mastigação com o disco lá em cima. Milhares de pacientes têm isso e nem sabem. Porque a guia incisal trouxe o côndilo para baixo e o disco voltou. E ele mastiga
com o disco no lugar. Esse paciente provavelmente não tem dor, tem um estalinho no final. Esse paciente, às vezes, ele dorme com apertamento, aí ele reclama que dói a articulação, porque ele acorda com dor, porque ele fica a noite inteira apertando sem a proteção do disco. Uma placa, uma órtese resolve esse problema. Agora vamos ver o paciente... esse aqui eu já mostrei, né? Agora vamos ver o paciente sem guia incisal. Vamos lá. Ele morde, o disco escapa. Mas olha o que vai acontecer agora. Ele faz um movimento de protrusiva e o disco não volta. Ui. O disco fica lá o tempo todo, porque ele não tem guia. Frio na espina. Exatamente, a mandíbula está indo para frente, ó, e vai batendo aqui, não tem guia para trazer o côndilo mais para baixo, o disco não consegue voltar. Então ele vai desgastando a cabeça da mandíbula, vai desgastando. Olha essa eminência articular como já está plana aqui. Olha a cabeça mandíbula que está plana. Porque sem a guia ele vai fazer. O paciente no começo não tem muita dor, vai levando, até que desgasta a cortical aqui e chega no trabeculado. Aí ele começa a ter dor. Aí ele te procura. Aí você fala, nossa, não estou sentindo disco, não sei o quê, bababá. Faz uma radiografia. Artrose. Pronto, ele já está com desgaste na cabeça da mandíbula, aí já complicou toda a situação. Se essa situação é recente, faz pouco tempo, nós vamos fazer um levantamento do disco, dar uma guia batente anterior para o disco voltar para o lugar e vamos levar esse paciente para frente. Se já faz muito tempo que está assim, já desgastou tudo, você já não consegue mais trazer o disco. Artroscopia é uma coisa que eu não recomendo, porque faz mais mal do que bem para o paciente. Então, tudo tem que começar antes. Como é que está a situação antes? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e principalmente, como é que eu tenho que terminar o tratamento. Muito bem. Isso que eu ia falar, então, eu acho que a gente também já está quase no nosso tempo, que a gente tinha combinado, mas se a gente pudesse deixar uma mensagem mesmo, do que a gente, qual o erro que eu não poderia cometer, né? O que seria considerado um erro grave no meu tratamento ortodôntico? Deixar o paciente sem guia incisal. Você acha que para você, Mustafa, Gerson também, o que você acha? Você acha que a guia incisal é mais importante? Começar o tratamento sem saber como é que está a sua articulação. Isso, para mim, já começou a errar, né? Não sei como é que está aqui. Mas o paciente não falou nada. Muitos pacientes são assintomáticos. Então, esse é o primeiro. Segundo, fazer mecânicas que a gente tem que fazer, e às vezes tem que fazer, levando em consideração a posição do côndilo, que são limitadores. Uhum. Eu preciso fazer uma mecânica de distalização de molar muito longa, porque ele é uma classe 2 completa. Isso vai fazer a mandíbula ficar muito anteriorizada, o distalizar muito molar e abrir a altura facial. O côndilo não tem espaço, não faço, deixo o molar em classe 2. Faço extração de presto superior, vou dar outra solução, mas não vou fazer essa mecânica muito longa. Então, equilibrar um pouco da mecânica com a situação do paciente. E, finalmente, na finalização, né? Terminar em classe 1 molar, classe 1 canino e guia incisal. Sempre. E lembrar que guias têm que ter desoclusão posterior de um lado ou do outro. Os incisivos tocam, não pode tocar os posteriores, pelo menos 1 milímetro, proteção da articulação. Então, os dentes servem para mastigar e para proteger a articulação. E para isso eles têm que ter tudo, mas principalmente guia incisal. É o que mais dá problema sério, entendeu? Tem outros problemas? Tem, que a gente contorna, levanta aqui, ajusta ali, faça uma horta. Não tem guia incisal, você fala, ai meu Deus do céu, o que vai fazer agora? Eu acho que essa é a minha percepção. E a gente vê isso também um pouquinho no consultório, né? Porque hoje, acho que 90% dos nossos pacientes no consultório são retratamento. A gente quase já não tem mais os fáceis já não aparecem mais lá. Aqueles que ninguém tocou ainda já. Pacientes novos que vêm no consultório, a maioria já fez algum tratamento. Essa é a realidade.
E retratamento, já sabe, né? É mais complicado, mais reabsorções radiculares, o tratamento é mais longo, porque esse osso já foi remodelado, já é osso de reparação, então a força tem que ser mais leve, mais lenta, ou seja... Mas eu acho que também isso é uma coisa que os alunos, né, de uma maneira geral, têm que estar preparados para. Eu acho que aquele aluno que quer estudar e quer realmente entender a ortodontia, ele tem que saber que ele tem que estudar muito, né? 3 anos de especialização ainda é pouco, a gente sabe, a gente tem um conteúdo que a gente fornece para eles, mas que a gente sabe que ainda demanda um tempo para que isso seja assimilado, que você consiga resolver todos os problemas ortodônticos que aparecem e tal. Mas eu acho que um aluno que sai da especialização, uma especialização bem feita, seja onde ela foi feita, né? Ele tem que estar preparado para esse tipo de atendimento, para esses pacientes, entendeu? Porque é isso que vai aparecer e ele tem que fazer, ele tem que agarrar. Eu acho que essa é a demanda que nós temos hoje em dia. São os casos desafiadores. O que vai aparecer para a gente, ortodontistas raízes e não Nutella, né? São os casos desafiadores. Eu acho que é por aí o caminho, né? É sempre assim, hoje o paciente de nível médio, ele procura o ortodontista mais barato, entendeu? Porque mais perto da casa dele, ele né? acha que é tudo igual, ele vai mais barato. Muito bem, aí não funcionou, não deu certo, e infelizmente, a maioria, em alguma situação não funciona e não dá certo, aí ele vai procurar um especialista, ele vai procurar um outro. E vai cair na nossa mão, na mão dos nossos alunos aí. Então, realmente, você tem que estar preparado para pegar os casos mais complexos. Os fáceis já foram resolvidos pelo caminho, né? Então, é isso que vai acontecer. É a coisa da educação continuada, né, gente? A Rê colocou aí agora, um curso de especialização é um curso de formação. É uma formação inicial, é o pontapé inicial, né? Para ele poder resolver, né, com segurança, propriedade, com segurança, ele vai precisar de mais tempo, não são 3 anos. Em 3 anos ele vai resolver quantos casos, né? Então, e geralmente, é como você falou, Mustafa, a maioria já tem um histórico, já tem uma boca manipulada ali, né? Você falou da proteção, das lateralidades. É muito comum o cara fazer um levante à direita aqui e levantar lá no molar, lá atrás. Mas aí tudo bem, eu acho que é uma conversa para uma outra live. Mas é o tratamento de tórax, não é isso? Acho que tem muita coisa para a gente poder conversar e para poder fazer uma ortodontia, fazer uma correção dentro daquilo que deve ser feito, não aquilo que o paciente quer, ou muitas vezes aquilo que a gente consegue fazer, né? O Germano Brandão costuma dizer assim, quando a gente tem martelo, todo problema é prego, né? Então, tem que abrir, tem que ampliar as possibilidades e ver aonde que a gente vai realmente atuar. Eu acho que o princípio de tudo, como você já falou aqui, a gente já sabe e ouve há muitos anos você falar, é uma análise bem feita. É o começo. Começa ali. É isso aí. Tá bom? É um assunto muito amplo, tem muita coisa para a gente falar a respeito disso aí. E eu já falei para o Neon aí, para a direção, que eu estou sempre à disposição, fazer outras lives, fazer conferências, fazer alguma coisa, abordando eventualmente aspectos mais específicos. Olha, esse tipo aqui, como é que é? Aí fazer uma conversa sobre isso e dividir esse assunto em partes, né? Um pouquinho mais para os problemas, né? Eu mostrei aqui um problema importante, que é a falta de guia incisal e a importância disso para a gente poder tratar. Então, pronto, já alertou. Como é que eu obtenho a guia incisal de um paciente assim? Aí a gente pode agora a fazer assuntos específicos. Como é que eu corrijo esse problema? Como é que eu evito aquele? Que mecânica que eu devo usar? Curva de espelho no arco, arcos de intrusão, arco de Burns, arco de Ricketts, tudo tem indicação.
Por que aqui não botei rickets? Porque eu quero esse movimento dental, dentocular, não posso inclinar o incisivo. E assim. Sabe que a gente. Sua conexão está ruim. A dele está ruim, né? Ele está lá em Uberlândia. A gente poderia anotar aí no caderninho, o Vitor, assuntos que a gente pode levar. É muito, muito recorrente o cara falar assim: você faz ortodontia? Que técnica que você usa? Que prática que você coloca? Fios redondos. Tem gente que quando se fala de fio redondo, de falar de tórico, o cara faz uma cara de interrogação assim, como se nada disso fosse usual. Tá aí, a gente pode conversar sobre isso numa outra ocasião. Que bracket que você usa? Que bracket você usa? Quantos fios você usa? Nossa, não, eu vou dar um tiro. Nossa, eu quero morrer quando o cara diz quantos fios. Vocês estão muito chatos, vocês estão ficando velhos, tô achando. Tô brincando. Pra que isso? Né? Vamos só... importante. Outra coisa. Tá ruim ali a conexão dele já. Ruim. Tá difícil de ouvir você, Gustavo. Tá lá em Uberlândia. Tá lá em Berlândia. Eu acho que a gente não tem aqui. A gente aqui, o pessoal que tá ajudando a gente, está falando que não teve muita pergunta, que tá tudo certo, não tem perguntas, mas que tem muitas curtidas e muitos corações. Então, muito obrigada, gente. Né? A live vai ficar gravada também. E então, depois, se surgirem perguntas, eu acho que nessa mesma plataforma do Instagram, depois eles podem fazer as perguntas lá, porque a live fica gravada e a gente responde lá também, né? E a gente vai programar isso de fazer, acho que, novas lives, e o papo foi super produtivo. Como disse o tio Gerson, foi um papo reto, né? Eu ainda tinha umas outras perguntas, mas eu deixo para uma outra vez, né? Perguntas sempre é bom, a gente sempre tem. E sem gerar muitas polêmicas na primeira vez aqui. Tá perfeito. Né? Então tá bom, gente. Eu agradeço a presença de todos aí, os nossos ouvintes aí que participaram, ouviram e tal. Estamos sempre aqui à disposição. Agradeço a presença e a colaboração da professora Renata, do professor Gerson, e que vieram abrilhantar a nossa live, não é isso? E estamos aqui sempre à disposição, full time. Tá bom, gente? Então, vou deixar um abraço para todo mundo aqui. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, mostra aí, quero ver, Gerson. Vai, pode mostrar. Cada um tem uma. A cor da inveja. Então, tchau, gente. Boa noite para vocês, gente. Até mais. Gente. Tchau, tchau. Tchau.